Ela limpava o chão no evento de luxo. Mas o milionário a confundiu com uma famosa então. O champanhe bateu no chão de mármore antes que ela pudesse fazer qualquer coisa para evitar. O som do prato de prata ressoando pelo salão inteiro foi como um tiro no silêncio da noite. E por um segundo que pareceu muito mais longo do que era, tudo parou. As conversas, os risos, o tintilar dos copos. Tudo. Camila caiu de joelhos e começou a limpar o líquido dourado que se espalhava pelo chão branco, os dedos tremendo, o pano mal obedecendo. O coração martelava. Ela não podia perder esse emprego. Não agora. Não depois de tudo o que tinha acontecido nos últimos meses. Cada centavo que ela ganhava tinha um destino certo, e a ideia de chegar em casa sem salário era mais assustadora do que qualquer olhar de julgamento naquele salão. Foi aí que a sombra apareceu ao lado dela. Uma sombra longa de sapato social engraxado parou a menos de 1 metro. Camila não levantou os olhos de imediato. Esperava um aviso ou um sinal para que ela fosse embora pela porta dos fundos sem causar mais problema. Mas o que veio foi uma voz calma, funda, carregada de algo que ela não soube nomear na hora. "Isabela, o que você está fazendo aí no chão?" Ela ergueu o rosto devagar. À sua frente havia um homem de meia idade, com cabelos grisalhos nas laterais, ombros largos dentro de um terno azul escuro impecável. Ele a olhava com uma expressão misturada, parte surpresa, parte alívio, como quem procurava alguém há tempo e não esperava encontrá-la ali, de joelhos, com um pano nas mãos. Ela abriu a boca. O nome errado pairou entre eles por um segundo. Antes que ela falasse, uma mulher surgiu do nada, elegante, cabelos castanhos presos e um sorriso afiado que não chegava nos olhos. Ela tomou o braço do homem com familiaridade e o puxou, dizendo alguma coisa sobre uma reunião urgente no andar de cima. E em menos de 10 segundos, o homem havia sumido, levado pela mulher como se Camila fosse apenas mais um detalhe no chão. Mas antes de dobrar a esquina do salão, ele olhou para ela por cima do ombro. Camila ficou ali de joelhos, com o pano na mão e a pergunta rodando na cabeça. Quem era Isabela? Dona Eunice apareceu 30 segundos depois, como sempre acontecia quando algo dava errado. Ela era a chefe da equipe de eventos, uma mulher de 60 e poucos anos com cabelos totalmente brancos presos numa trança firme, olhos escuros que não perdiam nada e uma presença que ocupava o espaço sem precisar de muito volume. Ela olhou para o chão molhado, para Camila, para o prato amassado e fez um sinal com a cabeça. Termina e some. Rápido, ela disse apenas. Sem sermão. Só aquela palavra. Camila respirou fundo e voltou ao trabalho. Ela tinha 26 anos, cabelos negros presos num coque, uniforme azul marinho com avental branco e um batom vermelho que era o único luxo que ela permitia a si mesma, mesmo nos dias mais apertados. Trabalhava para aquela empresa de eventos fazia 3 meses. Era o segundo emprego desde que sua mãe, Sônia, havia adoecido no começo do ano. Não era nada que pusesse a vida em risco, mas era tratamento caro e longo, e o dinheiro escorria de um jeito constante que dava susto. Por isso Camila tinha deixado de lado o curso que fazia à noite e estava segurando as pontas como podia. O salão em que ela trabalhava era o mais imponente que ela já tinha entrado na vida. Flores brancas e douradas em arranjos enormes, mesas cobertas de linho fino, lustres que pareciam chuvas de cristal. Era um evento fechado, lista pequena, convidados muito selecionados. O tipo de lugar em que ela normalmente não colocaria o pé a não ser com um avental na cintura e um pano na mão. Ela terminou de limpar o chão e foi para a cozinha recolher outra bandeja. Foi aí que a Priscila, colega de equipe, se aproximou com os olhos arregalados. Camila, você sabe quem é o homem que te parou lá no salão? Não. Eduardo Salave. O dono de tudo isso. Esse evento é para ele. Camila sentiu um fio frio descer pelo pescoço. Então ela tinha derrubado o champanhe na frente do anfitrião. E quem é Isabela? Ela perguntou quase sem querer. Priscila fez uma cara de espanto. Isabela Monteiro, a cantora. Você nunca ouviu falar?
Ela ia aparecer aqui como surpresa hoje à noite, mas cancelou em cima da hora. Dizem que por isso o Eduardo estava tão fechado desde o começo da noite. Camila assentiu devagar e voltou para o salão com a bandeja nova. Mas alguma coisa ficou rondando nela. Isabela Monteiro. Ela conhecia esse nome de algum lugar que não conseguia precisar, como se a memória estivesse tentando acender uma luz que ainda não chegava lá. A noite foi passando. O evento continuava. Os convidados bebiam e conversavam. A equipe circulava entre eles como se fossem invisíveis. Camila estava começando a respirar melhor quando um rapaz de colete preto se aproximou e disse em voz baixa que o senhor Eduardo gostaria de falar com ela. Ela pensou em dizer que havia um engano, mas o jeito como ele falou, firme e discreto, não parecia um convite. Era uma solicitação que não se recusava facilmente. Ela seguiu o rapaz até uma sala menor nos fundos do salão, separada do evento por uma porta de madeira escura. A sala tinha paredes cobertas de painéis claros e uma mesa redonda no centro. Eduardo Salave estava lá, de pé, com um copo que ele mal tinha tocado. Quando ela entrou, ele a olhou e algo passou pelo rosto dele. Um flash de confusão que ele rapidamente controlou. Desculpe a interrupção, ele disse, mas eu precisava falar com você. Senhor, acho que o senhor está me confundindo com outra pessoa, Camila disse tão direta quanto conseguiu. Meu nome é Camila. Eu sou da equipe de eventos. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Depois disse, eu sei quem você é. Vi seu crachá quando você estava no chão. Ela piscou. Mas há uma coisa interessante, ele continuou, inclinando levemente a cabeça. Você é praticamente idêntica a Isabela Monteiro. Não é só a aparência, é o jeito como você se movimenta, como você se posiciona num espaço. Camila não soube o que responder. Foi nesse momento que a porta se abriu e a mulher elegante entrou. A mesma que tinha levado Eduardo embora mais cedo. De perto ela era ainda mais imponente, com um olhar que avaliava tudo o tempo todo e um sorriso que parecia sempre calcular alguma coisa. Eduardo, precisamos voltar para os convidados, ela disse. Depois pousou os olhos em Camila de um jeito que durou mais do que o necessário. Renata, 1 minuto, Eduardo disse. Renata saiu, sem dizer mais nada. Mas antes de fechar a porta, ela lançou para Camila uma olhada longa, daquelas que não precisam de palavras para deixar a pessoa desconfortável. Eduardo voltou para ela. Camila, vou ser direto. A Isabela deveria aparecer aqui esta noite para um momento especial. A presença dela era parte de um projeto que estamos fechando com alguns parceiros importantes. Sem ela, o que planejamos durante semanas simplesmente não acontece. Ela ouviu em silêncio. Mas o que me interessa agora não é isso, ele disse, e algo na voz dele mudou. Me interessa saber de onde você veio. Ela abriu a boca, mas ele continuou antes que ela falasse. Não estou sendo impertinente. É que há muitos anos, antes de tudo isso existir, ele fez um gesto vago para o salão e para o prédio inteiro. Meu pai teve uma dívida com uma família. Uma dívida que nunca foi honrada como deveria. E o sobrenome dessa família era o mesmo que eu vi no seu crachá. Camila sentiu o chão oscilar levemente debaixo dos seus pés. No crachá estava escrito, Camila Prado. Ela não disse nada. Por dentro, alguma coisa começou a se mover, como uma peça que a vida tinha deixado no lugar errado por tempo demais e estava tentando voltar para onde pertencia. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Ela saiu daquela sala com muito mais perguntas do que tinha entrado. E foi quando esbarrou em Dona Eunice no corredor. A chefe de equipe a olhou de um jeito diferente desta vez. Não era mais o olhar de supervisora. Era outra coisa, mais funda, mais antiga. Você foi chamada para falar com o Eduardo, Eunice disse. Não era uma pergunta. Fui, Camila confirmou. As duas ficaram paradas no corredor por um segundo que carregava o peso de muita coisa não dita. Então Eunice disse, tão baixinho que Camila mal ouviu. Sua avó se chamava Teresa Prado?
Camila prendeu a respiração. Sua avó havia partido quando ela era ainda muito pequena, mas o nome bateu com uma força que ela não estava preparada para receber. Como a senhora sabe isso? Eunice olhou para os dois lados do corredor. Não é lugar para conversar, mas eu sei de coisas que você precisa saber, e eu devia ter dito antes de hoje. Antes que ela pudesse continuar, um burburinho cresceu lá no salão. Vozes, o som de saltos apressados, alguém chamando o nome de Eduardo. Eunice e Camila se entreolharam e foram em direção ao barulho. No centro do salão, entre os convidados que se abriam em duas filas como maré, estava uma mulher. Camila a viu e ficou parada onde estava. Era como olhar para um espelho com anos a mais e uma vida completamente diferente refletida nele. A mulher tinha cabelos negros presos numa trança lateral, maçãs do rosto altas, batom vermelho. A postura de quem estava acostumada a fazer espaço aparecer onde não havia. O olhar de quem escolheu há muito tempo o que ia deixar para trás. Isabela Monteiro tinha aparecido afinal, e ela olhou direto para Camila. Isso durou apenas alguns segundos, mas qualquer um prestando atenção teria notado que os olhos de Isabela ficaram presos nos de Camila de um jeito que não era o olhar de quem vê uma estranha. Eduardo se aproximou de Isabela com um sorriso tenso e as duas trocaram palavras rápidas que não chegaram aos ouvidos de Camila. Renata apareceu do lado de Eduardo, falou alguma coisa baixo no ouvido dele, olhando para Camila enquanto falava. O rosto de Eduardo ficou sério. Camila sentiu que precisava sair dali, pegar a bolsa, atravessar a cozinha e ir embora pela porta dos fundos antes que qualquer coisa piorasse. Mas o corpo não obedeceu. Isabela se aproximou devagar, como quem está medindo cada passo. "Você trabalha aqui?" Isabela disse. Não era uma pergunta, era uma constatação que vinha carregada de alguma coisa que Camila não conseguia nomear. "Sim", ela respondeu. "Qual o seu nome completo?" "Camila Prado." Isabela prendeu a respiração de um jeito visível o bastante para que 2 ou 3 pessoas ao redor percebessem. E então disse com a voz um pouco menor do que antes. "Sua mãe se chama Sônia?" Eu preciso parar aqui um segundo. Porque tem momentos numa história que chegam antes do que a gente espera. E esse foi um desses momentos. Quando eu soube o que vem a seguir, fiquei parado um tempo antes de continuar a ler. O salão inteiro poderia ter desabado naquele momento, e Camila não teria sentido. Ela fitou aquela mulher famosa, com os brincos que valiam mais do que 3 meses do seu salário, e perguntou: "Como a senhora conhece minha mãe?" Isabela desviou o olhar. Foi a primeira vez desde que tinha entrado no salão que ela não sustentou o contato visual com ninguém. "Eu sou a irmã dela", Isabela disse. O silêncio que se seguiu foi do tipo que ocupa espaço físico. Camila sabia que a sua mãe tinha uma irmã que havia partido quando as duas eram jovens. Uma irmã que mudou o nome, escolheu uma vida nova e nunca mais olhou para trás. A Sônia falava disso raramente, e quando falava, era com aquela dor mansa de quem aprendeu a carregar um peso sem fazer barulho com ele. A famosa Isabela Monteiro era a tia que Camila nunca tinha conhecido. "Você não pode ficar aqui", Isabela disse, recuperando um pouco da compostura. "Vai criar problema. Para as duas." "Para as duas?", Camila repetiu, e sentiu algo quente subir pela garganta. "A senhora saiu da vida da minha mãe antes de eu nascer. Não existe nenhum as duas aqui." Isabela abriu a boca e fechou. Foi Renata que quebrou o silêncio, aparecendo ao lado das duas com aquele sorriso que nunca chegava nos olhos. "Que situação interessante", ela disse, olhando para Camila de cima a baixo. "Uma funcionária do evento que é sobrinha da Isabela Monteiro. Eduardo vai adorar saber de cada detalhe disso." "Renata", Isabela disse com um fio de aviso na voz. "Só estou pensando em voz alta", Renata disse. "Essa confusão toda pode virar um problema enorme. Para o evento, para o projeto, para a imagem da Isabela. A imprensa adora esse tipo de história." Camila olhou para Renata e entendeu na hora que aquela mulher não estava do lado de ninguém. Ela estava fazendo um cálculo. Dona Eunice se posicionou entre elas. Sem pressa, sem drama.
Do jeito que só quem passou décadas administrando situações difíceis sabe fazer, ocupando exatamente o espaço certo sem chamar atenção demais. Renata, Eunice disse, com uma calma que era, na verdade, autoridade de outra espécie. Você trabalha para o Eduardo há quanto tempo? 6 anos, Renata respondeu, estranhando a pergunta. Então talvez você saiba que o pai do Eduardo, o seu Lauro, fez um acordo com uma família há muitos anos. Eunice falou sem pressa, escolhendo cada palavra. Um acordo que ele não honrou, e que o Eduardo sabe que existe, mas nunca encontrou a outra parte para acertar. O rosto de Renata não saiu do lugar, mas os olhos dela foram para Eduardo, que havia chegado perto o suficiente para ouvir tudo. Eunice, Eduardo disse, o que você está dizendo? A senhora de cabelos brancos respirou fundo, e Camila viu, naquele instante, que aquela mulher carregava aquilo fazia muito, muito tempo. Seu pai pediu um empréstimo à família Prado quando estava começando. A Teresa Prado, a avó dessa menina, emprestou tudo o que tinha sem hesitar, porque confiava na palavra do seu Lauro. Seu pai nunca devolveu, nunca tentou. E a família Prado foi perdendo o pouco que tinha aos poucos ao longo dos anos. Eunice pausou. Eu sabia disso. Eu estava lá quando o acordo foi feito, e nunca falei porque o seu Lauro pediu silêncio e eu obedeci. Isso é uma coisa que eu carrego até hoje. Eduardo ficou olhando para Eunice por um tempo longo. A expressão dele foi mudando devagar, como quem está juntando peças de um quebra-cabeça que ele nem sabia que existia. Isabela havia ficado em silêncio durante tudo. Quando Eduardo finalmente olhou para ela, ela disse: Eu não sabia de nada disso. Eu fui embora muito antes. Mas você sabia que tinha uma sobrinha, Camila disse. Não era acusação. Era uma constatação que saiu com uma voz mais firme do que ela mesma esperava. Isabela não negou. Minha mãe escreveu para você quando eu nasci, Camila continuou. Ela me contou uma vez. Disse que mandou uma carta e nunca recebeu resposta. Isabela fechou os olhos. Eu recebi. O salão inteiro poderia estar vazio ou lotado, que não faria diferença. Aquele momento era entre elas duas. Eu tinha medo de que me achassem, Isabela disse, com a voz mais baixa do que em qualquer outro momento desde que tinha entrado. Eu tinha mudado tudo, o nome, a história, tudo. Se eu respondesse, alguém ia descobrir de onde eu vinha. Eu achei que era mais fácil deixar como estava. Para a senhora era mais fácil, Camila disse. Para minha mãe não foi. Isabela não tinha resposta para isso, e Camila não estava pedindo uma. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Eduardo se aproximou de Camila com uma expressão que ela nunca tinha visto em alguém que mal a conhecia, respeito genuíno. Eu quero acertar o que meu pai devia, ele disse simplesmente. Isso não vai desfazer o que aconteceu, mas não vou carregar essa dívida. Camila o olhou. O senhor nem me conhece. Conheço o suficiente, ele disse. Eu vi você agindo com mais dignidade num salão cheio de gente te julgando do que a maioria das pessoas consegue ter quando não tem nada a perder. Renata tentou falar, mas Eduardo a interrompeu com um olhar que não precisava de palavras. Mais tarde, quando o evento estava se encerrando e os convidados iam embora aos poucos, Camila estava recolhendo as bandejas quando Isabela voltou. Sem o salão lotado ao redor, sem o peso de tantos olhares, ela parecia menor. Não no sentido ruim, só mais humana, como se a armadura que ela usava o tempo todo tivesse afrouxado um pouco ali perto. Como ela está? Isabela perguntou. E Camila soube que era sobre a mãe. Está passando por um tratamento, ela disse. Vai ficar bem. Isabela assentiu. Ficou um instante em silêncio, os olhos indo a algum lugar que não estava naquele salão. Então, tirou um cartão da bolsa e colocou na mão de Camila. Se ela quiser falar comigo um dia, se ela quiser, não precisa. Camila olhou para o cartão. Guardou no bolso do avental, ao lado do pano de limpeza, sem dizer que sim nem que não. Quando saiu do evento naquela madrugada,
O ar fresco bateu no rosto dela como um alívio que estava esperando desde que o champanhe tinha tocado o chão. Ela caminhou até o ponto de ônibus devagar, a bolsa no ombro, os pés doendo dentro dos sapatos que já tinham visto horas demais. Dentro do ônibus vazio, ela ficou olhando pelas janelas para as luzes da cidade passando. Pensou na mãe que estava dormindo naquele momento, sem fazer ideia do que tinha acontecido. Pensou em Eunice, que tinha carregado um segredo por décadas, e naquela noite, finalmente o largou, como quem solta um peso que já não cabia mais num corpo só. Pensou em Isabela, que tinha escolhido uma vida inteira de distância e que agora, no fim, estava começando a entender o preço que esse tipo de escolha cobra, sempre cobra, de um jeito ou de outro. E pensou em Eduardo Salave, que 2 dias depois entrou em contato com ela através da empresa de eventos e fez uma proposta direta. Ele queria patrocinar o curso que ela havia interrompido e oferecia também uma posição real na organização do seu grupo de eventos, com contrato assinado e caminho de crescimento. Não era gesto de culpa nem pena. Era o começo de um acerto que devia ter sido feito muito antes, quando a dívida ainda era nova. Ela aceitou. Não sem pensar muito, mas aceitou. A Sônia soube da história toda por partes, com cuidado, ao longo de alguns dias. Camila foi contando aos poucos, observando o rosto da mãe enquanto as peças iam se encaixando. No dia em que mostrou o cartão da irmã, a Sônia ficou em silêncio por um tempo longo, segurando aquele pedaço de papel com os 2 lados, como se pudesse pesar o quanto ele significava. Camila não pressionou. E a mãe também não. Mas 3 semanas depois, numa tarde de sábado em que o sol entrava pela janela da cozinha pequenininha delas, a Sônia pegou o telefone e discou o número do cartão. Camila ouviu do quarto a voz da mãe dizer, com aquela voz de quem não sabe se vai aguentar até o fim da frase, "Isa, sou eu", e fechou a porta devagar para que a mãe tivesse aquele momento só para ela. Às vezes a vida cobra o que a gente não quis pagar antes, e às vezes a conta chega no lugar certo, na hora certa, do jeito mais inesperado do mundo. Naquela noite em que Camila estava de joelhos num salão de mármore, limpando o champanhe que tinha derrubado, ela não sabia que estava prestes a desatar um nó que tinha amarrado 3 gerações da sua família. Ela só queria não perder o emprego. Era o único pensamento que tinha. E a vida, que às vezes é mais sábia do que a gente, usou exatamente aquele momento pequeno, aquele tropeço sem querer, para mostrar o que precisava ser visto. A vida tem uma forma de fazer isso, de transformar o momento em que a gente mais quer sumir no momento em que tudo começa a mudar. Fim da história. E então é isso. Essa história me pegou de um jeito que não esperava quando comecei a ler. Tem algo nessa imagem de uma pessoa de joelhos no chão, olhando para cima, que diz muita coisa sobre como a dignidade não depende do lugar em que a gente está, mas de como a gente está nele. Deixa nos comentários o que você achou e de onde você está assistindo agora. Você acha que a Camila fez certo em aceitar a proposta do Eduardo? E a Sônia, você acredita que ela teve coragem de fazer aquela ligação? Adoraríamos ler a sua opinião. Muito obrigado pela companhia até aqui. Não esquece o like e, o mais importante de tudo, se inscreve no canal para não perder as próximas histórias.